Meus pais disseram que não tinham dinheiro para me comprar um casaco de inverno e, uma semana depois, compraram casacos combinando para a verdadeira família deles. Minha madrasta riu e disse: "Tenta não congelar, querido." Fiquei em silêncio. Meses depois, eles precisaram de um lugar para ficar. Eu disse: "Está frio lá fora, né?" "E então seu pai?" "Eu só pensei que talvez você entendesse", disse meu pai ao telefone. A voz dele estava fraca, cansado. Fiz uma pausa. Entender o quê? Que as pessoas passam por momentos difíceis. As palavras pareciam neve batendo na minha pele, suave no começo, depois derretendo em um frio que entrava fundo. Olhei pela janela para o céu cinza lá fora. Flocos de neve já estavam caindo. "Você lembra daquele inverno em que eu tinha 15 anos?" Ele ficou em silêncio. "Não se preocupe", eu disse. "Espero que você resolva as coisas." Desliguei. Quando eu tinha 15 anos, perguntei ao meu pai se a gente podia ir comprar um casaco novo. O meu antigo estava apertado demais e o zíper não funcionava mais. Ele suspirou, esfregou a ponta do nariz e disse algo sobre estar apertado de grana. Balancei a cabeça porque já estava acostumado com decepções. Não chorei quando saí do quarto. Não chorei quando fui para a parada de ônibus na manhã seguinte, usando o moletom com capuz e 3 camadas de roupa por baixo. Não chorei quando meus dedos queimaram por causa do vento. Chorar nunca ajudava em nada naquela casa. Uma semana depois, cheguei da escola e ouvi risadas na sala. Não eram risadas alegres, eram estridentes, exclusivas, aquele tipo de riso que diz: "Você não pertence a isso." Entrei e vi minha madrasta, Mara, e as 2 filhas dela, Anica e Bri. As 3 estavam usando casacos novos e brilhantes, daqueles bem fofos que pareciam quentinhos o suficiente para dormir com eles. As etiquetas ainda estavam nas mangas, eram todos da mesma cor, um tom de ameixa com capuzes forrados de pele. Meu pai estava parado na porta com uma caneca na mão, sorrindo. Pareciam uma família de verdade. Mara se virou para mim. "Tenta não congelar, querido." Não foi o que ela disse, mas o jeito como disse, aquela preocupação falsa. A curvinha no lábio que mostrava que ela gostava de me ver tremer de frio. Eu não disse nada. Subi as escadas, fechei a porta, sentei na cama e fiquei encarando a parede. Naquela altura, eu já tinha aprendido que ficar quieto era mais seguro. A Mara tinha se mudado para nossa casa poucos meses depois do divórcio ser finalizado. No começo, achei que ela só estava sobrecarregada. Juntar 2 famílias nunca é fácil, né? Mas com o tempo, vi claramente, ela não queria uma família misturada. Queria a dela, e eu não fazia parte disso. Ela nunca gritou, nunca bateu. Foi pior do que isso, ela me deixava de fora das coisas de propósito. Esquecia de me avisar a hora do jantar. Jogava fora as sobras antes que eu chegasse da escola. Me excluía dos passeios em família e fazia parecer que era eu quem não queria ir. Eu só descobria sobre as idas ao rink de patinação pelas fotos na geladeira. E meu pai? Só assistia. Quando perguntei, uma vez só, por que ele deixava ela me tratar daquele jeito, ele murmurou algo sobre manter a paz. E eu entendi o que aquilo significava, que eu era descartável, desde que ela continuasse feliz. Aquele inverno foi difícil. O interior do estado de Nova York não se importa com os seus sentimentos. O frio me cortava por inteiro. Eu usava várias camadas de camisetas e moletons, tentando não tremer visivelmente. Uma professora da escola, a senhora Gentry, finalmente percebeu e me ofereceu um casaco velho que ela usava em casa. Eu disse a ela que meu pai compraria um para mim na semana seguinte, mas ele não comprou. Ela trouxe o casaco mesmo assim. Eu aceitei em silêncio. Até hoje lembro do quanto ele era quente, e como aquele calor parecia estranho, como algo que eu não merecia. Assim que pude, consegui um emprego. Nos fins de semana, trabalhava num restaurante engordurado, onde os caminhoneiros me chamavam de garoto, e me davam notas de $1 amassadas. Eu guardei cada centavo. Não fui ao baile de formatura. Não comprei anuário. Cada dólar foi para uma caixa de sapatos. Meu único plano era fugir. Aos 18 anos, fui embora. SUNY, em Albany, me deu uma bolsa parcial. Trabalhava à noite, estudava de dia, e ignorava todas as ligações de casa. Eles pararam de tentar depois de um tempo e, para ser sincero, eu estava bem com isso. Eu já estava acostumado com o frio. Com o passar dos anos, construí algo, uma vida, um apartamento silencioso, um diploma,
Um emprego estável no setor de cobrança de uma clínica de saúde. Eventualmente, conheci alguém, Jonah. Ele era calmo e atencioso, nada parecido com meu pai. Falava pouco, mas quando falava, fazia diferença. Nos mudamos juntos para uma casa de 2 quartos nos arredores de Troy. Era o tipo de lugar que cheira a tinta fresca e sabão em pó. Tinha cheiro de segurança. Então, numa manhã de novembro, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Quando finalmente ouvi, era meu pai. Ele disse que tinham sido despejados, que a Mara tinha perdido o emprego. Ele passou por uma cirurgia e não podia trabalhar. Estavam morando num motel perto de Amsterdã, mas o dinheiro estava acabando. Ele parecia exausto, assustado, e disse que não sabia para onde ir. Perguntou se podiam ficar comigo por algumas semanas. Ouvi a mensagem 3 vezes. Demorei 2 dias para responder. Quando finalmente liguei, ele atendeu no primeiro toque. Estava ansioso, com a voz embargada por um otimismo forçado. Fico muito grato por ter retornado a ligação, disse. Só pensei que talvez você entendesse. A gente tá numa situação difícil. Olhei pela janela para a primeira neve da estação. Tá frio lá fora, né? Perguntei. Ele não disse nada. Deixei o silêncio se estender antes de continuar. Você lembra quando eu pedi um casaco de inverno? Houve uma pausa. Isso foi há muito tempo, Nora, não para mim, respondi. Ele não discutiu. Você disse que não tinha dinheiro, e depois comprou casacos combinando para Mara e as filhas. Você me viu indo para a escola de moletom, enquanto elas posavam na neve. Ele suspirou. Eu só estava tentando fazer as coisas darem certo. Nem sempre acertei. Engoli uma onda de algo que eu nem sabia nomear. Não, você não acertou. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então, me desculpa. E eu acreditei nele. Essa foi a parte mais estranha. Eu realmente acreditei. Mas acreditar nele não significava que eu precisava abrir a porta. Disse que precisava de um tempo para pensar. E era verdade. Não porque eu não soubesse a resposta, mas eu precisava lidar com o peso de tudo isso. Precisava me dar espaço para realmente considerar a criança que fui e a mulher que me tornei. Naquela noite, contei tudo ao Jonah. Ele já conhecia partes da história, mas não os detalhes. Não sobre o casaco. Não sobre como a Mara me fez me sentir invisível dentro da minha própria casa. Não sobre o silêncio cúmplice do meu pai, trocando proteção por uma falsa paz doméstica. Ele ouviu como sempre fazia com paciência, sem me interromper. Sua mão permaneceu na minha o tempo todo. Quando terminei, ele me perguntou com delicadeza: Você quer eles aqui? Foi a pergunta mais simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil. Não quero, respondi. Não por vingança, mas porque construí algo real aqui, algo seguro. Não posso arriscar isso por pessoas que nunca se importaram comigo quando eu era criança. Você não deve explicações a ninguém, ele disse. Principalmente a eles. E eu sabia que ele estava certo. Mas ainda assim, não conseguia me livrar da culpa. Aquela culpa antiga, familiar. A sensação de que, de algum jeito, mesmo agora, eu estava sendo egoísta. Deixei passar mais alguns dias. A neve se acumulava lá fora. Fiz um pão de banana que não comi. Limpei os rodapés. Fiquei sentada no meu escritório fingindo que trabalhava. Então chegou uma carta. Carimbo de Amsterdã. O envelope era rosa e tinha um leve cheiro de perfume barato. Mara. Abri na varanda, como se tivesse medo do que poderia sair dali. Era curta, não mais do que 3 parágrafos. Ela dizia que estava chocada e magoada por eu ter ignorado uma emergência familiar. Que a culpa por não haver dinheiro naquela época não era dela. Que eu estava escolhendo a amargura em vez da compaixão. Escreveu que eu estava me tornando uma mulher fria e dura, igual a minha mãe. Dobrei a carta lentamente, pressionei os vincos com os polegares e a coloquei de volta no envelope. Eu não chorei. Nem senti raiva. O que eu senti era cansaço. Cansaço de ter que ser mãe dos adultos que falharam comigo. Cansaço de fingir que perdão é obrigatório só porque o tempo passou. 3 dias depois, chegou outra carta. Mesmo remetente, mas dessa vez reconheci a caligrafia do meu pai no envelope. Sabia antes mesmo de abrir. A forma como ele escrevia meu nome, letras maiúsculas. Simples, sem enfeites. Essa era diferente. Ele não pedia nada. Não mencionava Mara. Não tentava me culpar ou distorcer a história.
Apenas disse que sentia muito. Desculpa pelo que não viu. Pelo que escolheu não ver. Por não ter interferido. Por ter escolhido a paz em vez de me proteger. Eu achei que estava fazendo o melhor que podia, escreveu. Mas agora entendo que fazer o melhor é proteger seu filho, mesmo que isso custe o seu conforto. Ele terminou a carta dizendo: não espero nada de você. Só quero que saiba que agora vejo tudo, e queria ter feito melhor. Li a carta 2 vezes. Depois uma terceira. E então fiz algo que não fazia há muito tempo. Me permiti chorar. Não foi um choro de soluçar ou de desespero. Foi calmo, suave, uma libertação. Não retornei à ligação. Ainda não. Mas, pela primeira vez em anos, senti o frio começar a recuar. Algumas semanas se passaram. Chegaram as festas de fim de ano. A irmã do Jonah nos convidou para passar o Natal com a família deles em Saratoga Springs. Era caloroso, caótico, cheio de enfeites diferentes, jogos de tabuleiro e primos barulhentos. Eu levei uma garrafa de vinho. Jonah fez suas batatas famosas. E eles me abraçaram como se eu sempre tivesse pertencido ali. Como se eu estivesse lá todos os anos. Naquela noite, deitada ao lado deles sob lençóis de flanela, contei sobre a carta. Você acha que ele quis dizer aquilo de verdade? Perguntou Jonah, baixinho. Acho que sim, respondi, mas isso não significa que eu precise deixá-lo voltar. Ele apenas assentiu. Eu só precisava que alguém ouvisse, para saber que eu não estava imaginando tudo. E eu não estava. Uma semana depois, meu telefone tocou. Nova mensagem de voz. Nora, aqui é o papai de novo. Só queria agradecer, caso tenha lido a carta. Estamos tentando resolver as coisas. Recebemos alguma ajuda da igreja. Por enquanto, estamos num abrigo. Mara não está feliz, mas é o que temos. Enfim, sei que você está ocupada. Só queria dizer que eu te amo. Eu não soube o que fazer com aquele "eu te amo". Ficou ali, como uma pedra no meu peito. Não era dolorosa, exatamente. Apenas, presente. Também não retornei à ligação. Não o bloqueei, mas também não fui atrás. Voltei ao trabalho depois das férias. A vida seguiu. Jonah e eu começamos a conversar sobre adotar um cachorro. Voltei a assar pão, e dessa vez, eu comi. Fazia longas caminhadas sozinha, às vezes na neve, enrolada no casaco de lã grosso que comprei para mim. E toda vez que fechava o zíper, pensava naquele outro inverno, quando uma garotinha de mangas finas assistia a uma mulher rir, usando um casaco novinho em folha. Pensava em como aquela menina tinha chegado tão longe. E como, às vezes, proteger-se significa simplesmente não abrir a porta, mesmo quando alguém está do lado de fora, no frio. O resto do inverno passou sem mais notícias do meu pai. Nenhuma carta, nenhuma ligação. O silêncio não doeu como eu esperava. Foi mais como quando um aparelho desliga depois de zumbir por anos em segundo plano. Tranquilo. Mas, mesmo assim, às vezes minha mente vagava. Não exatamente com culpa, mas com curiosidade. O que significava receber um pedido de desculpas real de alguém que, um dia, apenas ficou olhando enquanto você era arrancado da sua própria vida? O que significava aceitar? Rejeitar? Ou simplesmente deixar aquilo ali, sem resposta? A primavera trouxe pequenas mudanças. Voltei a correr, só alguns quarteirões por vez, nas manhãs frias. Jonah e eu plantamos bulbos ao longo da borda do quintal. Meu trabalho melhorou. Fui convidada para participar de um grupo de liderança na empresa, e aceitei. A vida estava seguindo, exatamente como eu queria. Então, numa tarde, enquanto estava em uma reunião por Zoom, meu celular acendeu. Jonah atendeu na sala de estar. 1 minuto depois, ele apareceu na porta e sussurrou: "É o seu pai." Pisquei os olhos, levantei um dedo, terminei a reunião normalmente, sorri, agradeci ao colega, e então fiquei ali, parada, olhando para a tela de encerramento da videochamada. Não retornei à ligação naquele dia. Nem no seguinte. 2 dias depois, ele ligou de novo. Deixou outra mensagem de voz. "Oi, Nora, sei que faz um tempo. Não queria ligar de novo, mas achei que você devia saber. Estamos saindo do abrigo. Conseguimos um lugarzinho subsidiado nos arredores de Jonton. Pequeno, mas já é alguma coisa. Vou começar a fisioterapia na próxima semana. Enfim, sei que as coisas entre nós não estão fáceis. Só queria te avisar que estamos bem. Só isso. Sem pressão, sem falar da Mara, sem pedir ajuda.
Ouvi a mensagem 3 vezes antes de apagar. Não porque estivesse com raiva, mas porque eu realmente não sabia o que fazer com aquilo. Algumas semanas depois, encontrei alguém que não via há anos. Foi na Feira Livre, no centro de Troy. Eu estava na barraca de mel, conversando com o vendedor sobre flores silvestres versus trevos, quando alguém atrás de mim disse: Nora? Dona Gentry? Perguntei, quase rindo. Ela abriu um sorriso largo e me puxou para um abraço apertado. Você está tão bem, disse ela, crescida. Conversamos por um tempo, paradas ali, com sacolas de legumes nas mãos, rodeadas pelo cheiro de tomate e manjericão. Contei que morava ali perto, que trabalhava na área da saúde, que tinha um companheiro. Sempre esperei que você saísse daquela casa, ela disse, com suavidade. Você merecia muito mais do que aquilo. Assenti. Minha garganta apertou um pouco, mas mantive a voz firme. Eu consegui sair. Tenho orgulho de você, ela disse. Não sei se alguém já disse isso para ela, mas eu disse. E ela disse com tanta certeza que as lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Obrigada, sussurrei. Nos abraçamos de novo, e então ela sumiu, desapareceu na multidão como um fantasma gentil da minha infância. Não foi um grande momento, mas abriu algo dentro de mim, algo antigo e silencioso, que eu tinha trancado há anos. Naquela noite, sentei com Jonah na varanda. Dividíamos uma garrafa de vinho, luzes de corda piscando suavemente acima de nós, e um jazz suave saía pela janela aberta. Vi a Dona Gentry hoje, eu disse. Ele sorriu. Já falou dela antes, né? A moça do casaco? Eu ri. Sim, a moça do casaco. Ela sempre foi gentil com você. Ela me salvou, respondi, de um jeito que ninguém mais percebeu. Ficamos em silêncio por um tempo, bebendo e vendo a noite cair. Então Jonah perguntou: Você acha que algum dia vai voltar a falar com seu pai? Dei de ombros. Talvez, não sei. Ele não insistiu. Mas, se acontecer, disse devagar, vai ser nos meus termos. Nada de culpa, nada de Mara. Só duas pessoas entendendo que nem sempre temos uma segunda chance. Às vezes, nem queremos uma. Algumas coisas chegam como uma inspiração lenta. As tulipas que plantamos floresceram em tons de rosa, laranja, azul e branco. O cachorro que a gente falava em adotar virou realidade. Uma vira-latinha resgatada chamada Penny, que latia para os esquilos e destruía todos os chinelos que encontrava. Construímos uma pequena vida em meio a esse caos. Do tipo que parecia simples e completa. Mas aí, em julho, recebi outra carta. Essa era diferente. Não era da Mara. Não era do meu pai. Era da Bri. A caligrafia dela era pequena, elegante, cuidadosa. Começava assim: Provavelmente você não quer saber de mim, e eu não a culparia. Quase parei de ler ali mesmo. Mas continuei. Ela escreveu sobre como tinha 12 anos naquele inverno. Sobre como usava os casacos. Como, na época, ela não compreendia o que realmente estava acontecendo. Ela achava que eu simplesmente não gostava dela, que eu era frio e bravo o tempo todo. Pensei muito nisso ao longo dos anos, escreveu ela, e agora entendo que você só estava tentando sobreviver. Disse que a Mara também acabou se tornando uma mãe difícil para ela. Que Ana não falava com ela há anos. Que aquela pequena família perfeita já tinha se desfeito muito antes do despejo. Acho que só queria dizer que sinto muito, escreveu. Eu queria ter entendido naquela época. Queria que alguém tivesse te defendido. Espero que você esteja bem. Dobrei a carta e fiquei um bom tempo ali, sentado com ela nas mãos. A Bri nunca foi cruel. Apenas, alheia. Só uma criança dentro de uma casa tóxica. Não sabia se iria responder, talvez um dia. Mas, por enquanto, guardei a carta na mesma gaveta onde estava o pedido de desculpas do meu pai. Não por mágoa, mas por paz. A carta da Bri despertou algo inesperado em mim. Não era amargura, nem tristeza, era uma espécie de validação estranha. Como se fosse uma prova de que eu não tinha inventado tudo na minha cabeça. De que a solidão que carreguei por tanto tempo era real, visível, mesmo para quem não conseguia entender completamente na época. Eu não respondi. Não de imediato, mas também não joguei fora. Algumas semanas depois, o Jonah e eu estávamos organizando um churrasquinho simples. Alguns vizinhos, uns amigos do trabalho. Penny, como sempre, fazia sua ronda,
implorando por restos de comida como se estivesse há dias sem comer. Era uma tarde quente no fim de agosto, e o céu tinha um azul tão calmo que tudo parecia mais leve. Foi aí que recebi a mensagem. Pai, a Mara foi embora, pegou o carro, deixou um bilhete, estou sozinho. Mostrei pro Jonah, que levantou uma sobrancelha. Você esperava por isso? Perguntou. Sinceramente, respondi, tô mais surpreso que tenha demorado tanto. Ele sorriu, e voltou calmamente para a grelha, como se alguém tivesse acabado de dizer que esqueceram de trazer ketchup. Não era como se o homem que me criou e falhou comigo estivesse agora oficialmente abandonado. Mas eu não respondi a mensagem. Mais uma vez, não por crueldade, mas por paz, por clareza. Eu não tinha vontade de ser o apoio dele agora que não restava mais ninguém. Esse capítulo estava encerrado. Mas isso não significava que eu não tivesse a última palavra. Naquele outono, o Jonah e eu começamos umas pequenas reformas na casa. Contratamos um empreiteiro local, equipe pequena. Gente boa, de confiança, respeitosa, do tipo que não me tratava com arrogância quando eu perguntava sobre vigas ou telhado. Uma tarde, um dos rapazes comentou, meio sem querer, que tinham acabado de terminar uma obra grande em Jonton, um conjunto habitacional de baixa renda, novo, subsidiado pelo governo. Ele disse, principalmente para idosos e pessoas com deficiência, nada luxuoso, mas é limpo. Levantei uma sobrancelha. Fica na Rota 30? Ele assentiu. Eu sabia exatamente onde ficava. Algumas semanas depois, eu estava sentado em frente ao computador, tomando uma xícara de chá, quando a ideia surgiu. No começo, parecia uma brincadeira, algo pequeno, quase mesquinho. Mas então ela cresceu. Criei uma campanha de arrecadação em uma dessas plataformas de financiamento coletivo. Dei o nome de Projeto Inverno Quente e descrevi como uma iniciativa para fornecer casacos e roupas de inverno de qualidade para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco especial no norte do estado de Nova York. Tornei tudo pessoal. Contei a história daquele inverno em que pedi um casaco e me disseram não, só para ver. Dias depois, minha madrasta e as filhas dela usando casacos iguais, novinhos. Falei sobre o que é ser ignorado, ser deixado de lado dentro da própria casa. Não citei nomes, não apontei diretamente para meu pai ou para Mara, mas a verdade estava ali, linha por linha. Usei a plataforma para firmar parcerias com um abrigo local para mulheres e com uma ONG voltada a crianças. Cada doação iria diretamente para a compra de casacos, botas e roupas quentinhas para crianças em lares de acolhimento ou abrigos. E eu lancei a campanha. No começo, era só um pingado, $10 aqui, 20 ali. Então alguém viu no Twitter. O jornalista local entrou em contato. E a história se espalhou como fogo. No meio de novembro, já tínhamos arrecadado mais de $14 mil. Usamos parte da verba para comprar casacos de uma empresa de Glens Falls, comandada por mulheres, que produzia em grande escala para doações. Só naquele mês, entregamos mais de 200 casacos. E fiz questão de mandar o primeiro lote pro novo conjunto habitacional em Jonton. Caixa após caixa, cada uma etiquetada com o nome do projeto Inverno Quente, foi entregue diretamente ao coordenador do Centro de Apoio Comunitário. Eu não fui pessoalmente, mas nem precisava. Eu sabia. O Jonah e eu comemoramos naquela noite com comida para a viagem e uma garrafa de champanhe. Espero que ele veja as caixas, disse Jonah. Espero que ele se lembre de quando me disse não respondi, e depois viu outra pessoa rir da minha cara. Não era vingança. Eu não queria mal a ele. Mas queria que visse o que eu fiz, não apesar dele, mas sem ele. Que eu peguei o frio no qual cresci, e transformei em calor para outra pessoa. Que me tornei a mulher que eu precisava ser naquela época. Uma semana antes do Natal, recebi um cartão pelo correio. Simples. Sem brilho, sem adesivos. Sem um pedido de desculpas longo, só uma mensagem curta, escrita com uma caligrafia que eu reconheci de cara. Vi as caixas, eu soube na hora. Você construiu algo bonito. Sempre mereceu algo melhor. Sinto muito, pai. Fiquei olhando pro cartão por um bom tempo. Depois deixei-o sobre a mesa e fui até a cozinha, onde o Jonah mexia alguma coisa no fogão. Ele olhou para mim. Tudo bem? Assenti. Sim, acho que sim. Jantamos, vimos um filme. Penny se enroscou entre nós no sofá, roncando baixinho. Lá fora,
A neve voltava a cair. Suave, silenciosa, cobrindo tudo com um manto branco. Dessa vez, eu estava aquecida. E não estava mais sozinha.